Olá, graça e paz. Mais um domingo, mais uma oportunidade que o Senhor nos dá. Dá a mim de falar e a você de ouvir a palavra de Deus. Eu quero nessa manhã ler com você um salmo, mais um salmo, dentre tantos salmos que já lemos, já expomos, o salmo número 42. Salmo de número 42. Gostaria de ler esse salmo. Após a leitura eu vou orar. E após a oração, mantenha a sua Bíblia aberta para que você possa, junto comigo, voltar ao texto e assim falarmos a palavra de Deus. Salmo 42, para o mestre de música, um poema dos coraitas. A palavra de Deus diz assim: como a corça anseia por águas correntes, a minha alma anseia por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando poderei entrar para apresentar-me a Deus? Minhas lágrimas têm sido meu alimento de dia e de noite, pois me perguntam o tempo todo: onde está o seu Deus? Quando me lembro dessas coisas, choro angustiado, pois eu costumava ir com a multidão, conduzindo a procissão à casa de Deus, com cantos de alegria e de ação de graças entre a multidão que festejava. Por que você está assim tão triste, ó minha alma? Por que está assim tão perturbada dentro de mim? Põe a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador e o meu Deus. A minha alma está profundamente triste. Por isso, de ti me lembro desde a terra do Jordão, das alturas do Hermon, desde o monte Mizar. Abismo chama abismo ao rugir das tuas cachoeiras. Todas as tuas ondas e vagalhões se abateram sobre mim. Conceda-me o Senhor o seu amor, o seu fiel amor de dia, de noite seja comigo a tua canção. É a minha oração ao Deus que me dá vida. Direi a Deus, minha rocha: por que te esquecesses de mim? Por que devo sair vagueando e pranteando, oprimido pelo inimigo? Até os meus ossos sofrem agonia mortal quando os meus adversários zombam de mim, perguntando-me o tempo todo: onde está o teu Deus? Por que você está assim tão triste, ó minha alma? Por que está assim tão perturbada dentro de mim? Põe a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador e o meu Deus. Oremos. Pai querido, quero agradecer pela tua palavra. Agradecer pela tua verdade, que nos lembra, que nos ensina, que nos corrige, que nos molda e que nos fortalece enquanto estamos aqui nessa terra. Mais uma vez eu peço que o teu nome seja honrado e glorificado pela tua verdade. Que o Senhor seja honrado e exaltado pelo teu povo, pela tua palavra anunciada aqui e em outros lugares. Conceda-me a mim, Senhor, o privilégio e dá-me, Senhor, a tua bênção para transmitir a tua verdade. Seja eu apenas um instrumento nas tuas mãos. Que teu Espírito Santo traga não somente a mim, mas àqueles que me ouvem a clareza, o entendimento necessário para que possamos compreender a tua verdade, a tua palavra e aplicá-las em nossas vidas. É no nome de Jesus que eu oro e agradeço. Amém. Pense comigo em uma pessoa ou você mesmo em algum determinado lugar deserto, um lugar onde não há água, onde não há comida. Em algum momento nesse deserto, com certeza, você sentirá muita fome e sentirá muita sede. Tudo isso vai se agravando. O normal seria, ou o normal é, essa pessoa, em primeiro lugar, querer e esperar o quê? Com certeza, querer comida, ou no mínimo querer água para saciar a sua sede.
Quando nós lemos esse salmo, que é uma oração de lamento, o que é possível concluir é que provavelmente o salmista está no exílio. O salmista está exilado. Esse salmo, como outros salmos da família dos coraitas, eles eram de uma família que servia no templo, através do canto, através da música, servindo no templo, adorando ao Senhor, e principalmente isso era muito mais visto, muito mais praticado uma vez por ano, quando todas as tribos de Israel subiam para o templo. Ali eles adoravam a Deus, ali eles apresentavam sacrifícios a Deus, o sacrifício de expiação, os louvores, as ofertas, tudo era apresentado e as festas aconteciam diante do templo e no templo. E como exilado neste momento, esse salmista está longe da sua casa, longe da sua terra, longe do seu povo, maltratado pelos inimigos, sofrendo por estar preso. Essa é a condição desse salmista, quando ele escreve essa oração de lamento. Qual seria o primeiro anseio de alguém em uma situação como essa? Como eu usei como exemplo agora, com certeza o mais óbvio é que o seu principal anseio seria o quê? Ser livre, estar liberto, voltar para a sua terra, estar novamente com o seu povo. E quando lemos o início da oração do salmista, nós não vemos em primeiro lugar ele dizendo: eu quero voltar para a minha terra, ou eu quero voltar para o meu povo. Não que isso não era o seu desejo, mas em primeiro lugar o seu principal anseio era por Deus. O seu principal anseio era estar diante de Deus. A sua alma anseia por Deus. Mas por quê? Respostas diretas a este porquê seria: porque Deus é mais importante? Ou porque Ele deve ser o primeiro? Tudo bem, isso é válido, são respostas válidas e respostas não corretas. Mas será que podemos apenas responder dessa maneira? Notemos que a situação dele era uma situação muito difícil. Quando lemos o salmo todo, que nós lemos agora, a situação era uma situação de dor, era uma situação de angústia, era uma situação de sofrimento, era um homem que estava sofrendo por estar com muita saudade da sua terra, saudade de cultuar a Deus. Ele está passando por provação, tristeza profunda, solidão, está sozinho, se sentindo sozinho. É alguém que está chorando dia e noite. É claro que ele desejava resolver todos esses problemas. Com certeza. É importante lembrar que as provações, meus irmãos, ou as aflições na vida fazem parte da nossa caminhada como ser humano. Todo ser humano, na sua caminhada, vai enfrentar provações, sejam eles cristãos ou não cristãos. Todos nós enfrentamos provações, enfrentamos aflições. Mas pense comigo, infelizmente, quando passa uma dor de algum momento, quando passa a dor de um sofrimento, de uma doença, de uma perda, mesmo que fique a saudade, não podemos nos enganar. Virão outras situações depois. Virão outros momentos de dor, momentos de dificuldade, iguais ou até mesmo às vezes piores. Sendo assim, a pergunta que eu faço e podemos fazer é: o que de verdade nós precisamos então nessa caminhada de aflição e provação? O que de verdade nós necessitamos? O que é essencial para a nossa caminhada? O que pode nos trazer verdadeira paz? Ou uma outra pergunta: é possível ter paz em meio às aflições? É possível sentir e estar descansado ou sentir tranquilidade na sua alma em meio às aflições? O verdadeiro descanso é real enquanto caminhamos essa terra? Por isso o tema desse sermão é descanso nas provações. É o tema desse sermão. O meu objetivo é lembrarmos ou sabermos que só existe um caminho em que podemos desfrutar
da paz verdadeira, mesmo em meio às aflições, mesmo em meio às provações. Como falamos, as aflições são claras e estão aí, temos que enfrentar, mas a pergunta é: como enfrentar as provações então? Como o cristão deve enfrentar as provações que vêm à sua vida e ele enfrenta a cada dia, a cada mês, a cada ano e até que ele seja retirado dessa terra? Em primeiro lugar, nós vemos esse texto no Salmo 42. O primeiro ponto que podemos extrair a essa pergunta é pertencendo ao Deus verdadeiro. É a primeira forma, ou o primeiro ponto a destacarmos no texto. Quando pertencemos ao Deus verdadeiro, isso nos fortalece, isso nos dá tranquilidade para enfrentarmos. Esse é o anseio do salmista. Olha só o que o salmista nos ensina na sua oração no versículos 1 e 2. Como a corça anseia por águas correntes, a minha alma anseia por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. É interessante que o salmista aqui ele destaca, não somente ele diz a sede de Deus, mas ele diz do Deus vivo. Desde o início, depois da queda do homem lá no Éden, da queda de Adão, que é nosso representante, o coração do homem tem criado deuses. O coração do homem tem criado ídolos para si mesmo. Com que objetivo? Com o objetivo de saciar a sua alma. Depois do homem se afastar de Deus, por causa do pecado, o homem tem procurado criar deuses, ídolos no seu coração, buscando descanso e buscando saciar a sua alma. Quando falamos em buscar descanso para a nossa alma, não é necessariamente errado. O problema é onde estamos buscando. O problema é em quem nós estamos buscando esse descanso. O buscar o descanso não é em si errado. E como é fácil, meus irmãos, nos apoiarmos em coisas. Como é fácil nos apoiarmos em pessoas ou até mesmo em nós mesmos para nos sentir bem. E quando eu falo em nos apoiarmos, como é fácil nós buscarmos em coisas, confiarmos em coisas, colocarmos nossa esperança nas pessoas ou em nós mesmos para nos sentirmos bem. E é isso que o homem tem feito ao longo da sua caminhada, ao longo da sua existência. E algo que precisamos ter muito claro: não há nada no mundo, ou em outras palavras, não há nada em coisas criadas que possa saciar a alma do ser humano. Em que de verdade o ser humano pode descansar, pode estar em paz. Nada nas coisas criadas pode trazer descanso à alma do homem. É possível descansarmos das provações? Sim. É possível somente em uma pessoa, no Criador. Naquele que o salmista diz, no Deus vivo. A sua alma ansiava pelo Deus vivo, porque ele sabia que somente Deus poderia saciá-lo e poderia fortalecê-lo na sua caminhada. Poderia ajudá-lo a enfrentar as provações que ele estava enfrentando e que viria enfrentar e queria enfrentar. E no verso 3 ele continua dizendo: minhas lágrimas têm sido meu alimento de dia e de noite, pois me pergunta o tempo todo onde está o teu Deus. As lágrimas do salmista eram derramadas de dia e de noite. E ele diz que essas lágrimas eram o seu alimento. Quando ele se derramava diante de Deus, com choro. É um tempo que ele estava vivendo de choro. E é interessante que na sua oração, o salmista não esconde nada disso. Não esconde o choro, não esconde as suas lágrimas. O cristão chora. O crente chora diante de Deus.
O cristão não é um super-humano, não é alguém que está imune às dificuldades, por isso ele chora. E a sua fé, ele nos diz aqui que estava sendo testada o tempo todo. As pessoas perguntando para ele, onde está o seu Deus? Meus irmãos, na caminhada do cristão, nós vamos enfrentar dificuldades. A nossa caminhada como cristão não é como muitos dizem, como um tapete vermelho estendido, onde vamos passar imunes, vamos passar sem dor, vamos passar sem choro. A caminhada do cristão tem lágrimas. E perguntas como essa vão surgir na nossa caminhada. Se não surgir por pessoas, por causa da nossa fragilidade e com as nossas emoções abaladas, nós mesmos nos perguntaremos, e agora? Onde está o teu Deus? Onde está Deus nesse momento? A pergunta que eu faço para mim e para você nessa manhã, nesse domingo, nessa hora que você me ouve, quem é o seu descanso? O Deus vivo ou os deuses do seu coração? Quem tem sido nosso descanso? Em quem temos saciado a nossa alma todos os dias? Responda isso a você nessa hora. O segundo ponto desse sermão que podemos extrair desse texto, em como enfrentamos as provações, é na comunhão dos santos, na igreja. No versículo 4, o salmista continua dizendo, quando me lembro dessas coisas, choro angustiado. E ele diz mais, pois eu costumava ir com a multidão, conduzindo a procissão à casa de Deus, com cantos de alegria e de ação de graças entre a multidão que festejava. O choro do salmista era também resultado da saudade do culto público. Havia não somente o choro por outros motivos, mas também pela saudade que ele sentia de estar com os irmãos, da comunhão dos filhos de Deus. A sua alma sentia a falta da comunidade reunida, dos cânticos congregacionais, da alegria e da ação de graça que eles juntos festejavam a Deus. Meus irmãos, todo cristão deveria saber que foi Deus que instituiu o culto. E como um dos objetivos do culto é edificar o seu povo. É Deus que instituiu. E um dos objetivos do culto público, do culto congregacional, da reunião dos santos, é a edificação do povo. O culto público é o momento onde a igreja é edificada, onde a igreja é renovada. Infelizmente, o culto público tem sido menosprezado por muitos. Tem sido desvalorizado, não somente menosprezado, mas desvalorizado. Há aqueles que abandonaram o culto, mas também, infelizmente, há aqueles que usam para si mesmo o culto, inventando ou acrescentando coisas. É um culto, então, todo voltado e centrado no homem, e não no Deus vivo. E é importante, mais uma vez, lembrar, as provações ou aflições fazem parte, estão presentes na caminhada do cristão. O cristão enfrenta e enfrentará dificuldades, enfrentará aflições nessa vida. E é importante lembrarmos ou aprendermos hoje, a comunhão dos santos é um dos meios que Deus usa para fortalecer a sua igreja. É um dos meios que Deus usa para alimentar o seu povo. É nessa comunhão, nessa reunião que somos edificados, amando uns aos outros, aconselhando, ensinando, perdoando, cantando uns com os outros, servindo uns aos outros. É o que a palavra nos ensina em todo o seu contexto. Não podemos desvalorizar aquilo que Deus valoriza.
Não podemos deixar de fazer aquilo que Deus instituiu e aquilo que Deus quer que façamos como seu povo. Note que no lamento do salmista, ele não só aponta para Deus como o seu principal anseio, mas ele aponta também para a comunhão do povo de Deus. E a pergunta que eu faço a você: você lamenta pela falta da comunhão? Ou para você tanto faz? Para você tá bom assim? Estamos vivendo num tempo em que estamos afastados das nossas comunidades, nossos cultos públicos. E graças a Deus tenho ouvido muitas pessoas dizer que tem saudade e que começaram a valorizar ou assim, a ver o quanto é importante o culto. Mas e você? Valorizava? Ou para você ainda tanto faz? Reflita sobre isso hoje. Ore a Deus a respeito disso. Fale com Deus e diante da palavra de Deus, você possa pedir ao Espírito Santo que te instrua, que te traga luz. Porque Deus valoriza o culto a Ele, a reunião dos santos. Estar com Deus, ter comunhão com Deus, com a igreja, não irá isentar você de enfrentar aflições. Mas uma coisa é certa: essa reunião, essa comunhão, essa unidade é que irá fortalecer você também para enfrentar as aflições. É juntos nos alimentarmos da palavra, é juntos nos alimentarmos, nos aconselhando, orando uns pelos outros. O versículo 6 e 7, o salmista continua: a minha alma está profundamente triste. Por isso de ti me lembro, desde a terra do Jordão, das alturas do Hermon, desde o monte Mizar. Abismo chama abismo ao rugir das suas cachoeiras. Todas as suas ondas e vagalhões se abateram sobre mim. O salmista lembra da sua terra. E é interessante que ele usa a sua lembrança para mostrar como ele está se sentindo. Ele lembra da sua terra, ele lembra do Monte Hermon, ele lembra do Jordão. Meus irmãos, algo importante aqui. Se Deus nos prova, e Ele nos prova sim, é para o nosso crescimento. E o salmista não tem receio de dizer o que ele diz no versículo 7. Olha o que ele diz: todas as tuas quem? De Deus. É Deus que está pesando sobre ele, as dificuldades estão ali sobre a vida dele, porque Deus permitiu, Deus quis assim. Todas as tuas ondas e vagalhões se abateram sobre mim. Quando o salmista lembra aqui do Jordão e do Monte Hermon, alguns vídeos mostram naquela região que durante um tempo fica-se seco, fica-se só pouca água naquela região. Mas uma época do ano, do Monte Hermon surge águas descendo do monte, e quando vem, de repente as águas vêm, e elas empurram tudo que está no caminho. Por isso que ele diz, que ele lembra e diz: abismo chama abismo, porque as cachoeiras vão vindo e vão adentrando nos abismos e pegando e enchendo os abismos, as ondas, os vagalhões. E ele olha, ele lembra da natureza, ele lembra da criação, ele lembra da sua terra e mostra como ele está se sentindo naquele momento. E ele diz a Deus: as tuas ondas, os seus vagalhões se abateram sobre mim. Meu irmão, guarde isso. Assim como Deus controla a natureza, Deus também controla tudo o que passamos na nossa vida.
Nada do que você passa, do que eu passo, Deus não está no controle. Deus está no controle de toda a criação e de tudo aquilo que acontece sobre a terra. Eu não estou dizendo com isso que é fácil, não é isso. E nem a palavra nos ensina a respeito disso, não é fácil, nós somos limitados. E nem vamos entender muitas coisas. Não há como entender totalmente. Mas uma coisa é certa, o que Deus faz com os seus filhos e Ele está fazendo com a sua vida, com a minha vida, é para fazermos crescer. Deus está nos amadurecendo, Deus está nos fortalecendo, Deus está nos tratando como filhos. E se você é filho, você passará sim por provações. E o objetivo das provações é fazer você crescer. E acima de tudo é fazer com que o nome dele seja glorificado na sua vida também. É na comunhão dos santos. É na dependência de Deus que poderemos enfrentar as dificuldades. O terceiro e último ponto é uma vida de oração. Um outro meio que Deus usa para nos fortalecer, além da comunhão dos santos, é uma vida de oração. No processo de santificação que todo cristão está, a oração é essencial. A oração é muito importante. A pergunta que devemos fazer para nós hoje: como está a nossa vida de oração? Como está a sua vida de oração? Porque dizer que tem fé em Deus é fácil. Dizer que somos cristãos é até fácil. Muitos estão dizendo hoje em dia. Uma vida de oração é uma vida ou uma forma de dizer com atitude, vivendo. Onde estamos colocando nossa confiança? Onde está o nosso descanso? Uma vida de oração demonstra isso. Onde temos colocado nossa confiança? Aonde está nosso descanso? A oração, meus irmãos, não deve ser usada, ela deve ser vivida. O que eu quero dizer com isso? Infelizmente, nós usamos a oração somente em tempos de emergência. Não que não possamos orar em tempos de emergência, vamos orar sim. Há orações que surgem, que devem ser feitas naquele momento, por uma situação emergencial. Mas o que eu estou dizendo aqui é sobre a vida de oração, sobre um viver independência diante de Deus. Muitos usam a oração somente em tempos de emergência, quando na verdade ela deveria ou deve ser um meio diário para dizer para Deus: Deus, eu sou grato a Ti. Deus, mais uma vez eu quero te dizer, mais um dia, outra vez e outra vez, eu dependo de Ti. E o salmista aqui nos ensina a orar. O salmo é uma oração. O salmo por si já é uma oração, é um lamento. Apesar da luta, por ele conhecer a Deus, ele sabe de onde vem o amor e a misericórdia de Deus, que tanto ele precisa. Ele sabe que a canção que ele precisa durante a noite, a alegria que ele precisa, vem de Deus. E ele diz no versículo 8, é a minha oração ao Deus que me dá vida. Ele sabe de onde vem a sua vida, de onde a sua vida é mantida. E ele continua, versículo 9 e 10. Direi a Deus: por que te esqueceste de mim? Por que devo sair vagueando e pranteando, oprimido pelo inimigo? Até os meus ossos sofrem agonia mortal, quando meus adversários zombam de mim, perguntando-me o tempo todo: onde está o seu Deus? E aqui, meus amados, temos algo muito importante. A oração do cristão nem sempre será com belas palavras. Para muitos, dizer o que o salmista diz aqui é uma afronta a Deus. Por que te esqueceste de mim? Por que devo sair vagueando e pranteando?
Ou como em outros salmos, até quando, Deus? São palavras que muitos de nós têm deixado de falar, de expressar a Deus, achando que Deus não conhece o nosso coração. Eu quero te dizer uma coisa, Deus conhece o seu coração. Não adianta suas palavras serem bonitas ou aparentemente educadas se o seu coração está sentindo dor. Deus quer que você seja sincero diante dele. A oração do cristão nem sempre será com belas palavras, mas sempre terá palavras de confiança. Olha o que o salmista diz no versículo 9: direi a Deus. Quem é esse Deus para ele? A minha rocha. Ele não está se dirigindo a alguém que ele não confia. Ele não está se dirigindo a alguém que ele não descansa, que ele não encontra força, que ele não encontra segurança e proteção. Ele sabe que o Deus a quem ele se dirige é a rocha, é aquele que sustenta a sua vida. E ele não tem vergonha de dizer para Deus: Deus, está doendo. Deus, eu não estou aguentando mais. As dores, as perdas, a doença. Até quando, Deus, eu vou sair vagueando e pranteando? E além disso, as pessoas dizendo para mim, ouvindo a minha alma, querendo dizer para mim: onde está o seu Deus? Ele confia em Deus. Por isso ele diz: ele é a minha rocha. E eu vou dizer para ele o que eu estou sentindo. Eu vou dizer para ele o que minha alma está sentindo. Eu não vou esconder nada dele. Meu irmão, minha irmã, seja sincero diante de Deus. Não porque Deus não conhece o seu coração, não conhece as palavras que vão sair dos seus lábios, mas para você mostrar para você mesmo onde está a sua confiança. Para você mostrar para você mesmo, para você conhecer o seu próprio coração e depender de Deus. Uma vida de oração é uma vida de dependência, de confiança e de entrega. O próprio Senhor Jesus nos ensinou para nós orarmos e vigiarmos, para não cairmos em tentação. Porque as tentações virão, as aflições, os problemas, as provações tentarão nos afastar, nos fazer calar, nos fazer parar. Mas quando oramos, quando buscamos a Deus, mostramos para nós mesmos o quanto nós precisamos dele. E é uma vida de oração que você, tendo, será fortalecido e abençoado. Não sei se você já sentiu assim em muitas orações, quando você ora e chora, como o salmista chorava aqui com certeza na sua oração, se sair leve, se sair, sair mais tranquilo. Tudo isso é porque Deus traz para nós, quando nós lançamos sobre Ele nossa ansiedade e preocupação, a verdadeira paz. Como diz Paulo em Filipenses, a paz que excede o entendimento. E o salmista encerra esse Salmo 42, repetindo o que ele já havia falado no versículo 5. Por que você está assim tão triste, ó minha alma? Por que está assim tão perturbada dentro de mim? Põe a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador e o meu Deus. Como é interessante que no meio da oração o salmista diz isso que nós lemos agora no versículo 11. Ele já havia dito no versículo 5. E é interessante tentar imaginar na sua oração, no momento que ele está sendo sincero para com Deus, ele está sendo muito sincero e falando os seus sentimentos, as suas emoções, dizendo que está perturbado, está triste, está choroso.
Mas no versículo 5 e no final do Salmo, ele vai dizer para si mesmo. Ele ele se volta para si. Não foi ninguém que disse para ele. É ele que diz a si mesmo. E eu creio aqui que não é o que ele diz para si mesmo, porque ele, por si mesmo, enxergou isso. Mas pela graça de Deus, ele lembra das promessas de Deus, ele lembra de quem Deus é. Ele lembra de que aquele que sustentou, aquele que curou, aquele que abriu o mar, aquele que fez grandes coisas no passado, é o mesmo Deus que está com ele agora. Por isso ele diz para a sua alma e para si mesmo: por que você está tão triste? Por que você está tão perturbado? É como se ele dissesse: levanta a cabeça, olha para aquele que te fortalece, olhe para aquele que te dá esperança. A sua esperança está em Deus. As dificuldades, os problemas dessa terra vão continuar. É possível nós encontrarmos paz e descanso enquanto estamos caminhando nessa terra em Deus, na sua palavra, na comunhão dos santos, numa vida de oração. E aonde esse salmista aprendeu, ou ele pôde aprender para que nesse tempo de crise ele pudesse lembrar de que a sua esperança está somente em uma pessoa, e de que em algum momento ele vai voltar a louvar a Deus, e de que só existe um Salvador, e esse Salvador lhe diz: Ele é o meu Deus. Isso ele aprendeu com certeza ouvindo a palavra, meditando na palavra. E isso remete a nós aquilo que já falamos nos primeiros pontos, a uma vida diante de Deus, a uma vida de comunhão e de oração. Porque nos momentos de crise, o que muitos lembram, nos momentos de crise, o que muitos têm procurado fazer, fazemos tantas coisas e esquecemos de quem Deus é. Por isso muitos têm perdido a esperança. Porque por isso muitos têm deixado de lado o caminhar com Deus. A nossa esperança está em Deus. Ele é o nosso descanso. E tudo isso só é possível por causa de uma pessoa: Jesus Cristo. Jesus é a razão hoje, porque eu e você, ou todo aquele que crê, pode em Deus, no Pai, estar seguro e descansado na sua alma. Mesmo que nem todos os sofrimentos, nem toda a angústia que você e eu estejamos passando irá se resolver nessa terra. Uma coisa é certa: no futuro eterno, tudo irá se resolver. Não haverá mais angústia, dor, sofrimento, choro. E essa certeza o salmista tem. Ele tinha essa certeza. Por isso ele diz: põe a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei. Que você se volte para Deus. Que você se volte para a palavra de Deus nessa manhã, nesse domingo, nessa hora que você me ouve. E se agarre na sua palavra, nas suas promessas. Peça a Deus que fortaleça a sua alma. Eu não posso encerrar dizendo a você que me ouve que não é um cristão. Jesus diz que ninguém vai ao Pai, ninguém vai a Deus, a não ser por Ele. O salmista pergunta no segundo verso, quando poderei entrar para apresentar-me a Deus? Muitos acham, pensando, que simplesmente por si mesmo ou por uma simples oração pode se achegar a Deus. Mas a Bíblia diz que somente há um caminho. Somente há uma forma de se achegar ao verdadeiro Deus. E essa forma é uma pessoa, é Jesus Cristo.
Não há vida verdadeira, não há paz verdadeira, não há descanso verdadeiro fora da pessoa de Cristo. Ele é a razão porque podemos ler esse salmo e que podemos continuar confiando de que tudo acabará bem, de que tudo que estamos enfrentando é passageiro. Nós cristãos podemos encontrar e ter descanso nas provações. Sofremos, sim. Está doendo? Está. Sentimos saudade de muitas coisas? Sim. Choramos? Sim. Mas em meio a tudo isso, o Deus vivo, o Deus verdadeiro, pelo Teu Espírito Santo, nos enche de paz e tranquilidade e nos dá a direção correta para, enquanto estivermos aqui, servirmos a Ele. Você que não é um cristão, não há como você experimentar essa paz verdadeira sem a pessoa de Cristo. Volte os seus olhos para Ele. Volte-se para Ele com o coração arrependido. Confie nele como seu único Salvador, porque só Ele é o único Salvador. Ele é o único que pode resgatar a sua vida da situação em que você se encontra. Que Deus abençoe a todos nós. Que Deus nos ajude a enfrentarmos as provações dessa vida. E Ele tem nos ajudado. Feche seus olhos. Quero orar com você mais uma vez. Pai querido, obrigado pelo Teu cuidado. Obrigado por nos fazer lembrar, nos ensinar pela Tua palavra o quanto o Senhor é bom, o quanto dependemos de Ti, o quanto o Senhor se importa conosco. Obrigado por esse salmo, pela vida desse salmista que através dessa oração nos ensina a continuar confiando no Senhor. Abençoe meus irmãos, abençoe aquele que me ouve, abençoe este homem, essa mulher. Fale ao coração dele. Salva, liberta e transforma. É no nome de Jesus que eu oro e agradeço. Amém.